nas redes sociais. Que Deus ele te abençoe nessa noite. Nós temos uma palavra de Deus para você. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas. Lucas 18, perdão. Lucas capítulo 18 e no versículo 20. Não, versículo 18 também. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar sobre a salvação, né? Sobre a sua salvação, a minha salvação. O que é que nós temos que fazer para receber essa salvação? Eu gostaria de usar dois textos. Amém? Aí você vai observar em qual deles você se encaixa. Eu gostaria de usar dois homens citados aqui na Bíblia. E você vai observar, você vai analisar a sua vida. Porque a salvação ela é individual. Amém? A salvação ela é individual. Então cabe a você analisar a sua vida e ver aonde você está errando, para que você volte a fazer as coisas certas. Amém? O apóstolo Paulo ele escreve a seu filho na fé, Timóteo. Ele diz que um soldado, quando ele se alista para a guerra, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. E você está aqui porque você se alistou no exército de Cristo. Então você não pode se embaraçar com as coisas deste mundo e deixar de lado a sua salvação, a sua vida eterna com Deus. Você não pode deixar isso de lado. Então cabe a você analisar a sua vida, analisar o que você tem feito de errado, para que você retorne aos caminhos do Senhor. E Deus ele dá uma oportunidade todos os dias para o ser humano, para ele se arrepender de seus pecados e fazer aquilo que é correto, aquilo que é reto aos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Lucas 18, no versículo 18, diz assim: observe bem esse jovem, o jovem rico. Olha só, acredito eu que seria um filho, né, que muitos pais queriam ter. O texto aqui, ele mesmo está se indagando, ele mesmo está falando que ele é um rapaz bom, né? Quando ele diz aqui que ele cumpre os mandamentos, ele está falando que ele é bom. Olha só, esse texto ele é maravilhoso, amados. Olha só, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja você que ele já sabia sobre a vida eterna. Veja você que ele já ouviu falar da vida eterna, porque ele estava diante do Senhor Jesus. Então ele já ouviu falar da vida eterna, da vida após a morte. Ele está fazendo uma pergunta, ele está chegando diante do Senhor e indagando a ele uma pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele falou: Jesus, eu sei que o Senhor és bom, mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus para aquele homem: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente a Deus. Amém? O meu Senhor, o seu Senhor, não se deixou ser chamado de bom. Ele era bom ou não era? No período que ele esteve nessa terra, que ele esteve fazendo o seu ministério, o seu chamado, ele não curou muitas vidas,
Ele não libertou muitas pessoas, Ele não ressuscitou mortos, Ele não fez uma multiplicação de pães e peixes diante dos olhos de uma multidão. Muitas pessoas viram os milagres que Jesus fez, e muitas pessoas viveram este milagre, mas diante deste jovem, o nosso Senhor não se deixou ser chamado de bom. Por quê? Ele era bom, mas ele não se deixou ser chamado de bom. Olha só, no versículo 20, você conhece os mandamentos? Não matarás. Você conhece os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem rico diz, né? A tudo isso tenho observado desde a adolescência. Disse ele. Amados, esse não é um filho que muitos pais queriam ter? Sim ou não? Sim ou não? Um jovem que observa os mandamentos de Deus, um jovem que conhecia os mandamentos aqui, ele observava, ou seja, ele praticava aqueles mandamentos. Ele era um jovem da sua época ali, que digamos assim, que ele era exemplo, né, para muitas pessoas. E hoje em dia nós temos muitos jovens que não conhecem, né, que não conseguem honrar nem aqui honrar o pai e a mãe. Nós temos hoje muitos jovens que não conseguem praticar este mandamento, quem dera aos outros, né? E ele está falando aqui que desde a sua juventude ele já observava isso, ele já praticava isso. Olha só, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te uma coisa. Disse ele, né? Falta-te uma coisa: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois, siga-me. Amados, esse jovem rico aqui, deixa eu tomar uma água. Ele está diante do Filho de Deus. Ele está diante daquele que é dono do ouro e da prata. Ele está diante da vida. Ele está diante do Verbo encarnado. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso ali, o Deus Filho Todo-Poderoso. E ele diz para Jesus que quer ter a vida eterna. Só que Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem, como ele conhece o meu e o seu coração, e o coração dessas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Assistindo e ouvindo, melhor dizendo, né? O meu Senhor, ele conhece o coração. Por isso que ele disse para aquele jovem: não basta apenas você observar os mandamentos, faz o que eu te digo agora. Venda o que você tem, dê aos pobres e me siga. Por quê? Porque no seu coração não pode haver outro Deus. Na sua vida, na sua caminhada cristã, nada pode estar diante de você e de Deus. Tudo aquilo que você colocar na frente do seu Senhor, do seu Deus, você está colocando aquilo como um ídolo. Quer seja casamento, quer seja filho. A palavra de Deus que diz assim, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos hoje pessoas que colocam filhos na frente de Deus, colocam casamento na frente de Deus. Nós temos hoje pessoas que colocam serviço na frente de Deus. Aí cabe a você analisar aonde você está, o que você está colocando na frente de Deus. Nós temos domingo aqui
é onde a igreja, os irmãos deveriam chegar mais cedo, né, para adorar a Deus, já para ler a palavra aqui, para tirar um momento de oração, de meditação. Domingo, muitas pessoas não trabalham e poderiam estar aqui mais cedo, mas não fazem. Por que isso? Às vezes está colocando algo na frente de Deus? Esse jovem rico aqui tinha algo que separava ele da vida eterna, que era a avareza que estava no seu coração. Era um jovem avarento. Jesus falou para ele: vende o que você tem, dá aos pobres o dinheiro do que você vendeu, e depois você vem e me siga. Só que esse jovem, ele não quis fazer isso. Às vezes Deus ele fala para você através de um pastor, de um obreiro, através de um discipulado, através da pastora. Deus ele fala para você fazer algo que está te atrapalhando na sua vida com Deus. E muitas das vezes a pessoa não quer fazer, não quer deixar aquilo, não quer deixar aquilo que está no seu coração, não quer deixar aquilo de lado para ter mais intimidade com Deus, para se tornar mais próximo de Deus. Veja aqui, irmãos, o texto está falando que o jovem rico, ele foi ter com Jesus, só ele e o mestre, só os dois. Não havia ninguém ali. Jesus falando com ele: vende o que você tem e me segue. Deixa tudo de lado. Tira do seu coração essa avareza. Isso está te atrapalhando. Às vezes Deus está falando para a pessoa aqui, através dos líderes: deixa isso de lado, deixa esse pecado de lado, isso está te atrapalhando, isso está roubando de você a sua salvação. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. Então nós temos que estar vigilantes constantemente, observando os nossos atos todos os dias, constantemente se policiando, se vigiando, observando a sua mente, vendo aonde você está errando. Deus ele está falando muito conosco através dos líderes a respeito disso, e muitas das vezes a pessoa não quer deixar isso de lado. Agora eu gostaria que você fosse no capítulo 19 aqui, Zaqueu, o publicano. Nós falamos sobre o jovem rico que estava diante de Jesus. A oportunidade dele ali de mudar a sua vida estava naquele momento ali, se humilhar diante de Deus e reconhecer que ele tinha esta oportunidade de arrancar de dentro do seu coração a avareza, aquilo que estava atrapalhando ele, diante do mestre ali, e ele não quis. Ele saiu triste. Olha só, no versículo 23, ouvindo isso ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está falando da avareza daquele jovem. Aquele jovem apegado à riqueza, aos seus bens materiais. E nós, pela nossa fé, nós temos que nos apegar a Ele. Ele é que provê todas as coisas para nós todos os dias. Glória a Deus. No capítulo 19, está falando aqui de Zaqueu. Olha só, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Veja você, aqui ele é chefe dos publicanos, e o jovem rico aqui está falando, ele era um homem importante, né? Versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos seus milagres, das suas maravilhas, dos seus feitos. Ele ouviu falar. Quando Jesus ele curava, ele operava os seus milagres, e aquilo que ele fazia se espalhava assim de uma tal forma, né, que
como se fosse hoje, você coloca uma mensagem no WhatsApp e envia para um grupo, né? Aquilo se espalha. Na época não havia isso, mas aqueles feitos do meu Senhor se espalhavam assim de uma forma sobrenatural. Ele estava na cidade de Jericó e ele ouviu falar de Jesus, dos seus feitos e da sua maravilha. Só que dentro do seu coração a diferença. Dentro do seu coração brotou um desejo de ver quem era o mestre. Dentro do seu coração gerou um desejo de mudança, de mudar de vida. Por isso que ele queria ver, porque ele ouviu falar e ele sabia que só Jesus podia mudar a história dele. Verdadeiramente. E é só Jesus que pode mudar a nossa história. Amém? No versículo 4 diz assim, ó. No versículo 3, né? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu, por causa da multidão. Vejam vocês aqui que além da multidão que o atrapalhava, né, a ter um encontro com o mestre, ele era de pequena estatura, ele era baixo. 2 pontos aqui negativos para ele ver Jesus. 2 obstáculos. 2 coisas que estavam impedindo ele de chegar ao mestre. E o jovem rico estava diante do mestre. O jovem rico estava cara a cara com ele. 2 homens ricos, 2 homens importantes. Um baixo e uma multidão o atrapalhava. O outro, não fala se ele era baixo, mas digamos que ele era, né, alto. E ele estava sem nenhum empecilho atrapalhando ele de falar com o mestre, de ouvir os ensinamentos dele. Mas um queria saber o que ele faria para herdar a vida eterna. E o outro só queria ver Jesus. Gerou no seu coração um anseio por uma mudança, um desejo de mudar de vida. E quando você tem esse desejo no seu coração de mudar de vida verdadeiramente, você vai fazer tudo ao seu alcance para deixar o pecado de lado, para deixar aquilo que te atrapalha a se aproximar de Deus. Amém? No versículo 4 diz assim, ó. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha só o que a atitude de Zaqueu fez. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Veja vocês que a atitude, a ação de Zaqueu fez com que Jesus observasse e falasse: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero ir na sua casa. E Zaqueu ouviu aquela palavra com alegria, ouviu aquilo com uma alegria, ele desceu rapidamente. Os obstáculos que atrapalhavam Zaqueu a ver Jesus não foram nada, não conseguiram parar a ele. Os obstáculos que aparecem na sua vida têm conseguido te travar? Têm conseguido te parar? Os obstáculos que estão aparecendo na sua vida estão colocando em você um desânimo? Está deixando você descrente? Os obstáculos que vocês estão passando está aumentando a sua fé ou está diminuindo a sua fé? Veja vocês que durante 40 dias o povo de Israel estava num vale e o povo filisteu estava num outro. E durante 40 dias saía um homem alto para enfrentar o exército de Israel. E ele dizia: não tem homem aí para me enfrentar? E o exército de Israel ficava calado, um obstáculo. Mas de repente chega um jovem chamado
Davi. Davi não aceitou a conciso que se levanta contra o exército do Deus vivo. Ele não falou do exército de Israel, mas ele falou o exército do Deus vivo. Você se alistou, então você faz parte desse exército. Então os obstáculos que se levantam contra a sua vida não pode te parar, não pode te travar, não pode te desanimar. Obstáculos vão vir e vão embora. Quando aparecer um obstáculo na sua vida, é para você passar por cima dele, porque adiante haverá outro. E Deus, Ele vai te moldando, Ele vai te capacitando. Agora, nós estamos falando aqui sobre a sua vida eterna, sobre a salvação. E aí? O obstáculo está te travando? Está deixando você deixar de lado, fazendo com que você deixe de lado a sua salvação, a sua vida eterna? Ou você está olhando para os obstáculos e dizendo que na glória vai ser maravilhoso estar com Deus, porque aqui, apesar dos obstáculos, Deus, Ele tem te sustentado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Amém? Olha só, no versículo 6, versículo 7, né? E todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele respondeu: na casa de um pecador? E todo o povo viu isso e começou a se queixar, né? Ele se hospedou na casa de um pecador? Graças a Deus, porque Jesus hospeda na casa dos pecadores. Graças a Deus, porque Ele não observa o que você fez de errado, mas Ele observa o hoje, o agora. Graças a Deus, porque Ele alcançou a minha vida, entrou na minha casa e Ele entrou na sua casa. Graças a Deus por isso, porque se Ele fosse olhar por isso, nós não éramos dignos de receber, né, a salvação. Mas é pela graça, pelo ato que Ele fez, não é por mérito. Você não merece, é pela graça. Mas cabe a você fazer aquilo que Ele falar para você fazer. Deixar de lado a soberba, a arrogância, a prepotência. Deixar de lado a avareza. Deixar de lado o mal, aquilo que te atrapalha. Tirar de dentro do seu coração tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te impede de receber a salvação eterna. Cabe a você fazer isso. Cabe a você analisar o seu coração, analisar a sua vida com Deus, porque nós não estamos falando de uma nota de R$100. Nós não estamos falando de um par de sapatos, nós estamos falando aqui de uma vida eterna, da sua salvação. A sua salvação, ela vale mais do que tudo nesta vida. E é algo que você tem que lutar todos os dias, com toda a sua força, perseverar pela sua salvação todos os dias. Algo que cabe a você fazer, não a mim. Eu tenho que lutar pela minha salvação. É igual eu falo para minha esposa sempre. Se fosse, né, se ela subisse por mim, ela não teria que fazer nada, né? Não, a salvação, ela é individual. A minha esposa, ela não vai grudar no meu pé e vai subir, não. Ela tem que fazer a parte dela. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você que tem que fazer isso. Amém? Jesus, Ele já fez a parte dele. Ele se esvaziou de si, né? Assumiu a forma de homem. Ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou da sua glória. Se tornou homem para morrer por mim e por você que somos pecadores. Você quer algo mais do que isso? Agora, o que impede você de dar o seu melhor para Deus? Amém? Olha só, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, olha a palavra de Zaqueu, que teve apenas um encontro com Jesus. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Veja você que Zaqueu, ele já, imediatamente ali, ele já arrancou toda a avareza do seu coração, né? E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, oh glória, pois o Filho do Homem veio para buscar
e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. E aquilo que estava perdido éramos nós. E Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos dar a salvação eterna. Foi para isso que Jesus veio. E Zaqueu, ele nos dá um exemplo aqui muito, muito forte. Por quê? Porque imediatamente quando ele teve um encontro, com Jesus, ele já percebeu aquilo que estava atrapalhando ele. E ele já deixou de lado. Ele já arrancou a soberba, ele já arrancou do seu coração todo o mal. Ele já tirou a avareza do seu coração. E o jovem rico não. O jovem rico não, ele permaneceu com esta avareza. E nesta noite, amados, eu gostaria que você analisasse a sua vida. Você analisasse o que é que te atrapalha a respeito da salvação. O que é que te impede você de se entregar verdadeiramente para Cristo e servir a Ele, trabalhar para Ele? Há algo melhor do que trabalhar para Ele? Há algo melhor do que você trabalhar para o meu Senhor, para o seu Senhor? Há algo melhor do que isso? Olha só aqui, ó. Volta aqui no capítulo 18, no versículo 29, olha só. Respondeu Jesus, né? Digo-lhes, vai lá no 26, só para você entender a fala aqui, o contexto dessa história. E os que ouviram isso perguntaram, né? Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aí Pedro vai lá e pergunta, né? E nós, que deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Glória a Deus. Olha só a maravilha, você trabalhar para Jesus, você servir a Ele, este Deus maravilhoso, você vai ser recompensado aqui nessa terra que Ele está falando. E fora a recompensa dessa terra, você vai ter a salvação eterna, a vida eterna. Então o que é que te atrapalha? Você estar como um jovem rico, avarento, soberbo, ganancioso, prepotente? Ou você estar como Zaqueu? O jovem rico, ele estava diante de Jesus, só os dois. Mas Zaqueu não. Havia uma multidão que atrapalhava ele de ver o mestre e ele era pequeno. Ele passou por cima desses dois obstáculos. E Jesus, conhecendo o coração dele como ele conhece o nosso, falou, Zaqueu, hoje eu quero ir para a sua casa. Zaqueu imediatamente reconheceu o seu erro. Imediatamente. E você tem que reconhecer o seu erro agora, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde, amados. Porque você recebeu alguma mensagem com um dia e com a hora que você vai morrer? Não, né? Infelizmente não. Porque se fosse assim, muitas pessoas fariam, né, muitas coisas boas, né? Mas não. Então ninguém sabe este dia nem esta hora. Agora, vigia as suas atitudes, vigia os seus atos, seja vigilante, porque é a sua vida eterna que está em jogo. Glória a Deus. E depois não venha você falar, né? Naquele dia não venha você falar, Senhor, eu não sabia disso. Sabia sim, porque está sendo pregado, está sendo ministrado que você tem que vigiar pela sua salvação. Glória a Deus. Então se coloca de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Zaqueu teve um encontro com Deus que mudou a sua vida.
O jovem rico teve um encontro com Jesus, que o jovem rico não quis deixar que a sua vida fosse mudada. E eu aprendo aqui que o que impede de você ter uma mudança de vida é você mesmo. Porque você pode vir na congregação, no templo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas se você não quiser mudar de vida, o meu Jesus, ele não vai fazer isso, porque ele não é invasor. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus não. Então cabe a você mudar de vida. Cabe a você ter uma atitude para mudar de vida. Zaqueu teve essa atitude, teve um encontro com Jesus e quis essa mudança. O jovem rico não. Amém? Então eu gostaria de convidar você a analisar sobre a sua conduta, tá? E responda para você mesmo, coloca a mão no seu coração, me deixa orar com você. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, eu quero apresentar a sua igreja, meu Deus, diante de Ti. Te peço que o Senhor venha trazer a direção, meu Deus, para este homem, para essa mulher que aqui se encontra, meu Deus. Pois a mudança de vida, ela parte da pessoa. A salvação eterna é a pessoa que tem que lutar por ela, meu Deus. Então que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, que essa pessoa venha ter uma luz que vem do alto, meu Deus, para saber onde ela está errando, meu Pai. Em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor e o nosso Salvador, meu Deus, é o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém?